Novena das causas impossíveis, estamos começando a primeira semana e com certeza nós vamos trazer essa palavra especial para vocês. Amados, nós vamos falar sobre algo muito importante. Instrumentos espirituais para neutralizar o espinho na carne. Amados, o espinho significa... O que significa o espinho? O espinho deve significar algo complicado. Alguém já teve uma farpa no dedo? Alguém já teve uma farpa no dedo? Sim ou não? Dói ou não dói? Complicado, né? Uma farpa, complicado. Então as pessoas que têm uma farpinha no dedo é um espinho. É algo que dói, mas é uma farpinha só. Pode significar algo também o espinho? Sabe o quê? A estaca. Uma estaca. Alguém já pisou numa estaca? Eu já pisei uma vez numa estaca e furou meu pé. Eu sei o quanto eu sofri. Significa também que algo pontiagudo. Tudo isso, na verdade, nos identifica algo que devemos aprender e prestar bem atenção a respeito das coisas que Deus tem para as nossas vidas. 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7a, o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto, mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi um espinho na carne. Minha gente, deixa eu pensar um pouquinho o que significa isso. O espinho na carne. O espinho na carne que o apóstolo Paulo estava falando pode ser várias coisas. Tem vários estudiosos que dizem que pode ser um problema no corpo físico, ou natureza pecaminosa. Muito bem, se for corpo físico, com certeza podemos identificar que seria uma doença, certo? Se é no corpo físico, doença. Muitas pessoas dizem que Paulo tinha uma doença séria e que ele reclamava muito dessa doença. Mas se for de natureza pecaminosa, então pode ser alguma coisa assim sobre uma tentação muito forte. Tentação muito forte, natureza pecaminosa, um espinho, algo que ele não conseguia se livrar. Tem muitas pessoas que têm uma espécie de espinho na carne, não conseguem se livrar de pecado, de vício, ou é de bebida, ou é de sexo, ou é de pornografia, é de muitas coisas que podem acontecer na vida da pessoa, que pode se tornar um espinho na carne, uma aflição. Agora, se for uma expressão figurativa, o que pode acontecer? Pode acontecer algo como perseguição, alguma coisa nesse sentido. Então, quando o apóstolo Paulo disse isso, que algo aconteceu com ele, um espinho na carne dele, o que você pode imaginar de você? Qual é o seu espinho na carne? O que é que te incomoda? O que atrapalha a sua vida? O que atrapalha, inclusive, o seu relacionamento com Deus? O apóstolo Paulo diz na sua carta ao 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7b, que ele veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Na parte A do texto, ele disse que teve esse espinho na carne para não ficar orgulhoso, como se fosse um castigo. E nessa parte ele diz que um mensageiro de Satanás trouxe isso para ele. Muito bem, então nós podemos identificar que tudo isso que está acontecendo com Paulo, e aconteceu com Paulo, foi realmente um mensageiro do capeta, do diabo. Mas foi também permitido por Deus. Como se fosse bofetadas. Já imaginou? Alguém já levou bofetada aqui? Alguém já levou? Já levou?
Já levou bofetada? Tem muitas pessoas que já levaram bofetada. Não é bom, não. Não é legal, né? Levar bofetada na cara não é legal. Então Paulo sentia como se estivesse sendo humilhado. O espinho na carne de Paulo significa uma experiência dolorosa e muita humilhação para ele. Levar um tapa no rosto é humilhação. Eu já vi pessoas ser condenadas porque deu um tapa no rosto de um homem. O homem não revidou, não. Ele entrou com processo na justiça e o camarada pegou 6 meses de cadeia por ofensa, bofetada. Então, quando o apóstolo Paulo nos traz isso, ele identifica para nós que algo acontecia com ele e que pode acontecer com qualquer pessoa. E ao acontecer com qualquer pessoa, o que nós temos que estar preparados para isso? Se foi um mensageiro do Satanás, permitido por Deus para que afligisse Paulo, o que pode acontecer conosco também? Qual é o espinho na sua carne? Qual é aquela coisa que te incomoda de verdade, que você não consegue se livrar? E o apóstolo diz na sequência do texto: 3 vezes orei ao Senhor. Olha só, 3 vezes orou. Mas será que é uma oração uma seguida da outra? Quando se fala em 3 vezes, ele orou dias. Não é uma oração agora, daqui 15 minutos outra oração, mais 15 minutos outra oração, não. Ele orou dias. Senhor, livra-me desse espinho na minha carne. E olha só, volta o texto lá, meu filho. Orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Então, quando nós estamos pedindo para Deus e orar, e o mesmo apóstolo Paulo disse, orar sem cessar, que nós devemos insistir naquilo que nós queremos na nossa vida. Agora presta atenção, o primeiro instrumento para neutralizar o espinho na carne, Deus nos dá instrumentos espirituais. Espirituais. São instrumentos que nós vamos ter que usar para neutralizar esse sofrimento. O primeiro deles é orar. Como nós vamos orar? Como Paulo orou, incessantemente. Paulo orou sempre, todos os dias, todas as horas, 24 horas, diante de Deus, porque ele tinha que resolver a sua situação, amenizar o seu sofrimento. Na verdade, Paulo teria que neutralizar o seu sofrimento, e isso aconteceu. Então, o primeiro instrumento que nós temos que ter na nossa vida, no nosso coração, para neutralizar o sofrimento que nós temos, primeiro é orar. Veja bem o próximo texto de Paulo, que diz em 2 Coríntios 12, 9, ele diz, mas ele me respondeu. Deus respondeu à oração de Paulo. Olha só, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Em algumas traduções, Deus disse para ele, minha graça te basta. Pai, eu estou em sofrimento, estou com esse espinho na carne, não sei mais o que fazer da minha vida. É muita dívida, é doença, é atrapalho, é pessoas que não me compreendem. A nossa vida, no dia a dia, nós estamos praticamente insatisfeitos com quase tudo. Nós temos momentos só de pesadelos. No nosso dia a dia, nós temos momentos que nós queremos sumir do mapa, se esconder, fugir da realidade, porque é tanta opressão, é tanta coisa ruim que aparece na nossa vida, que nós queremos desistir, jogar a toalha e falar, chega, acabou, não quero mais essa vida. Mas em vez de procurar a Deus, de procurar a graça e a misericórdia de Deus, a pessoa foge para outras coisas. Algumas pessoas sabem o que fazem para fugir? Vão nas drogas, nas bebidas ou no sexo.
As pessoas não têm o sentimento de chegar e falar, não, eu estou passando por esse problema agora, mas eu tenho que buscar a Deus, e é através dele que eu vou conseguir vitória. Tem muitas pessoas que estão sendo destruídas nesse mundo porque esquecem de Deus, vão buscar outros deuses. Você sabia que o sexo é um deus? Você sabia que as drogas são deuses? A bebida é um deus? Tudo que é fora o padrão divino torna-se coisas do mundo, e o que é do mundo não é de Deus. Agora o apóstolo Paulo diz algo depois que Deus disse que a graça basta, e que quando ele é fraco, o poder de Deus é maior na vida dele. Vocês estão percebendo que quando você se tornar fraco e dependente de Deus, Deus vai agir na sua vida e você vai ter poder para resolver todas as suas questões e se livrar dessa situação que você se encontra? Quem diga um amém aí? Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. O que é gabar da fraqueza? Eu estou feliz aí, estou nem aí com essas coisas que estão acontecendo comigo, né? Para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Identifica de que se você está fraco, sofrendo com esse espinho na carne, e está buscando a Deus, o poder de Deus vai estar sobre você, vai te livrar, e você vai conseguir vitórias. Amém, irmãos? É verdade. Ser feliz na fraqueza? Como que você pode ser feliz na fraqueza? Aí eu falei assim, pastor, como que eu vou ser feliz? Eu estou me arrebentando aqui, esse espinho está me atravessando. Não é nem espinho, é estaca. É uma estaca que está me furando, está me tirando o sangue, me tirando o sossego, não estou dormindo à noite. Eu acordo sobressaltado, eu estou chorando, eu estou fraco, muito fraco mesmo. Como que eu vou ser feliz na fraqueza? De que maneira? Olha só o que diz Gênesis 3, 17, 19. Esse momento é o momento em que Deus conversava com Adão, depois da burrada que Adão e Eva fizeram. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse, e comeu do fruto da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Preste bem atenção. Quando começou o pecado original que nos condenou a essa situação que nós nos encontramos hoje. Você terá de trabalhar diuturnamente, diariamente, a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Amados, essa condenação de Adão, nós como herdeiros dele fomos condenados também. Trabalhar arduamente. Trabalhar arduamente. E por que você vai trabalhar arduamente? Porque Deus disse que você vai ter que trabalhar. Quando ele colocou o casal lá, ele disse para o casal, olha, pode comer de qualquer fruto daqui, menos daquele. E lá tinha tudo de bom, maravilha. Que trabalho ele teria? Talvez fazer uma hortinha, alguma coisinha assim. Não, pecou. Pecou e foi condenado. A terra se tornou maldita por causa deles. E por causa de Adão, vai ter que trabalhar com suor. E vai ter que produzir o seu alimento. Ele lhe dará mato. Ela, a terra, vai te dar mato e espinhos. E você terá de comer ervas do campo. Quando Deus disse isso para Adão, com certeza disse para nós também. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você já foi formado. Todo mundo conhece. Então, amados, tem algum significado essa passagem muito interessante, que reflete em nós no dia de hoje. Você trabalha, e às vezes não consegue ver o fruto do seu trabalho.
Você busca a prosperidade e a prosperidade nunca chega. Você semeia a terra e não consegue colher quase nada. Paralelamente a isso, quando fala a Bíblia de suor, que a pessoa tem que derramar suor, diz que ela tem que ser escrava do trabalho, sim. Porque se ela não trabalhar, ela não vai produzir, e não produzindo não vai ter recurso para sustentar a sua família e tocar a vida. Alguém consegue viver sem trabalho? Não. Então nós temos que pensar realmente que espinho é aquele que está tomando conta da nossa vida. Qual é a coisa que nos impede de chegar até a presença de Deus e nos derramar diante dele e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Porque agora nós temos quem? Jesus, que é o nosso intercessor. Naquela época dos profetas do Velho Testamento, eram os profetas e Deus falava através dos profetas. Quando veio Jesus, Jesus é o nosso intercessor, e agora nós temos o quê? Livre acesso a Deus. Vocês estão imaginando o que é isso? Que maravilha o que Jesus é e representa para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então nós temos a coisa mais linda, que é Jesus, que foi Deus que providenciou o seu Filho para morrer em resgate, ser o novo Adão, porque Adão foi perfeito e teria que ser um perfeito para derramar o sangue precioso através de Jesus. Isso é através da oração, que é o primeiro instrumento espiritual. Jesus disse que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e através de Jesus Cristo é que nós chegamos a Deus. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado diante de Deus. Agora, o segundo instrumento espiritual é a fé. Se você não tiver fé, se você não ter a fé que Deus nos dá, a oportunidade de ter, de crer realmente, nós não vamos a lugar nenhum, nada vai acontecer na nossa vida. Hebreus 11:7 diz assim: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Gente, que fé é essa? Deus chega para Noé, o mundo de ponta cabeça, aquela prostituição, aquele negócio, só tinha aquela família, só tinha Noé, e a palavra de Deus diz que Deus olhou e viu Noé lá, homem reto, sério, falou: Noé, você vai construir uma arca, vai construir um barcão aí, só vai entrar no barco você, tua família, genros e filhas, etc. Muito bem. Naquela época não chovia, e Deus disse para Noé: porque eu vou fazer chover sobre a terra, vai inundar tudo, vai acabar com todo esse povo aí. E o que fez Noé? Fé, creu que ia acontecer. Por isso está escrito lá, volta um pouquinho, volta atrás, o texto: não podiam ser vistas, sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Vai acontecer, mas não estou vendo, mas vai acontecer. O espinho vai sair da sua carne, amém? Vai acontecer. Os seus problemas financeiros vão ser resolvidos, os seus problemas de saúde, de relacionamentos, aquilo que te incomoda vai acabar essa noite, amém, irmãos? Quem crê nisso? Através da oração, e vocês vão saber por que eu estou falando isso hoje. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca, um barcão, uma arca, em que ele e sua família foram salvos, porque daí veio a chuva mesmo, começou a pingar. Noé levou os bichinhos, todos os bichinhos foram para lá, girafinha, tudo pequenininho, viu? Elefantinho, porque não cabia a girafona na arca, então é tudo filhotinho, viu, gente? Os filhotinhos foram tudo entrando, Noé entrou, e Deus fechou a porta, pum. O pessoal queria bater e entrar.
Se fosse Noé que tivesse aberto a porta, fechado a porta, você acha que o Noé não ia abrir a porta para o pessoal? Sim ou não? Ah, ia abrir, né? Vendo os amigos dele lá, amigo não, sei lá, as pessoas batendo, Noé, ele ia abrir a porta, entra. Mas Deus falou, não é assim. Você está preparado para entrar na arca? Teu coração está preparado para entrar na arca? Você está obedecendo a Deus? Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. É a fé. Quando Deus diz, olha, eu vou estar contigo, todos os instantes da sua vida, ore sem cessar, ame o teu próximo, busca a mim e responder-te-ei. Que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus Cristo te fortalece. Então, se você tiver fé realmente, algo vai acontecer de positivo na sua vida. Esse espinho vai sair. Você vai ser curado. Terceiro instrumento espiritual, princípios da palavra. Nós não podemos esquecer da Bíblia Sagrada. Princípios que está na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é o nosso instrumento para alcançarmos a fé. É o modelo que temos lá de oração. É através da oração, é através da fé, é através do princípio da palavra de Deus. Quem diz isso é Jesus. João 15, 7. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Em outra tradução diz, se vós permaneceres em mim e a minha palavra permaneceres em vós, pode pedir o que quiseres, será feito. Amados, se eu não crer nesta palavra de Jesus, eu vou crer no quê? Alguém tem dúvida de que Jesus disse isso? Lógico que não. Só se for uma pessoa que ateu, que não conhece as coisas de Deus e que não está nem aí para as coisas de Deus. Eu conheço muitas pessoas assim. Quando você fala de Deus para ela, fala, isso é balela. Quando você fala, Jesus te ama, fala, Jesus já é profeta, morreu faz tempo. Tem pessoas que são descrentes, incrédulas, tão violentas, que um dia, com certeza, se for pela misericórdia de Deus, vão vir se arrastando para Jesus. Então eu tomo decisão na minha vida, eu escolhi a Jesus Cristo. E essa palavra fala forte ao meu coração. E ao falar forte ao meu coração, eu vou dizer, eu tenho que estar na palavra. Eu tenho que viver com Cristo. Eu tenho que permanecer nele. Eu tenho que permanecer nele e a palavra permanecer em mim. E aquilo que está na Bíblia permanecer em mim. Os conselhos dos apóstolos, os próprios conselhos de Jesus no Evangelho, têm que estar em mim, no meu coração. O salmista disse muito bem, guardei sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amados, a coisa pior que existe para uma pessoa é quando ela não tem fé. Quando ela não consegue crer que Jesus pode mudar a sua vida. A coisa terrível, eu já vi muitas pessoas assim, que dizem assim, mas eu vou desistir. E desiste até da vida. Vive melancólica. Eu conheço pessoas que vivem tristes, eu fico com dó, eu fico com pena, oro por elas. E falo, Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Mas Deus não age. Sabe o que Ele não faz? Nada. Falei, mas Senhor, Deus não faz nada para salvar essa vida. Sabe por quê? Porque a pessoa não quer. Coração endurecido, não crê. Morre, sofre e morre e não crê. Não abre o coração e diz, Senhor, eu quero estar contigo, eu quero abrir meu coração para o Senhor, eu quero ser dependente do Senhor. O quarto instrumento espiritual é a intercessão. Contei esse caso lá do João Simon, o rapaz que estava de câncer, contei o testemunho dele, câncer terminal, 3 meses de vida, está morto. O rapaz fez o quê? Fazer o quê, né? Vou entregar minha vida para Jesus, vou orar.
Seja feita a vontade de Jesus. Passou um mês. Foi lá no médico, que ele tinha que ter o retorno, o médico ia ver como que estava a evolução do câncer dele, fez todos os exames, falou, não tem mais câncer. Secou, sumiu. Milagre de Deus. Porque Deus quis, e porque Ele quis ser curado. Se a pessoa tem um problema sério, que é um espinho na carne, vamos supor, sexo. A pessoa é viciada em sexo. Não pode ver nada que identifique alguma coisa sexual que ele fica alucinado. Mas eu quero me livrar disso. Deus olha para você e diz, olha, eu vou te livrar disso, mas você quer se livrar? A pessoa tem que querer e não praticar mais. Drogas, bebidas, cigarro, mesma coisa. Deus vai ajudar? Sim, ajuda, mas você tem que querer. É o seu coração que vale, é o seu livre-arbítrio. Pai, eu quero me livrar do cigarro. Eu conheço muitas pessoas que acreditam mais em médico, que fumavam, que acreditavam mais no médico do que em Deus. Fumava, pulmão todo complicado, daí falou, ore, peça para Deus te livrar você desse cigarro, mas você tem que livrar, para de fumar, para de fumar. Para de fumar, Deus vai te ajudar, para de fumar, senão você vai morrer, para de fumar, Deus vai te ajudar, ore, busque a Deus. Continuou fumando, até que pegou uma doença, foi no médico, o médico falou assim, olha, você tem duas coisas para fazer, ou para de fumar, e você tem uma chance em 30 dias de viver, ou você continua fumando, que você não dura uma semana. O que o homem fez? Parou de fumar. Porque o médico falou. Deus não teve valor nenhum para ele. Se ele tivesse parado de fumar, quando as pessoas falavam, ore a Deus e pare de fumar, e Deus vai te ajudar, vai restaurar o seu pulmão, etc., ele já estava livre, nem ir para o hospital não ia. Mas não, precisou o médico falar, ó, se você não parar, você tem 15 dias, uma semana. Se você parar, ainda você tem uma chance de um mês. Para e vamos ver o que vai acontecer. Então as pessoas acreditam mais no médico, porque o médico dá o diagnóstico, e Deus não. A intercessão, tem um caso interessante aí, nós devemos interceder pelos pecadores, nós devemos interceder pelas pessoas que pecam. Quando você vê uma pessoa que precisa de Jesus, um vizinho, um amigo, uma parente, ou seja quem for, que você sabe que é uma pessoa pecadora, uma pessoa que só vive no mundo, ore por ela, interceda por ela. Pai, livre esta pessoa, livre esta pessoa. Mas alguém pode estar dizendo agora, mas e se ela não quer? Aí é um problema. Porque quando você intercede pela pessoa, você entra na brecha por ela, e Deus vai ouvir a tua oração. E eu vou mostrar para vocês, na Bíblia, como funciona. Nós devemos orar pelas pessoas fracas, que não conseguem crer, são incrédulas, são pessoas que precisam de Jesus, mas não conseguem ter Jesus. Nós temos que orar pelas pessoas que nos perseguem. Jesus mesmo disse, orai por aqueles que vos perseguem. Nós devemos estar preparados para orar pela igreja, pelas pessoas da igreja, pelos pastores da igreja, orar um pelos outros. Amados, a salvação é através da intercessão, e quem diz isso para nós é o próprio Jesus Cristo. Olha só em Hebreus 7, 24 e 25, diz assim, mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém, e por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor deles. O nosso maior intercessor é Jesus. Por isso, quando você ora por uma pessoa pecadora, uma pessoa fraca, que mesmo que ela não esteja disposta a crer, Deus vai interceder pela vida dele e vai ter misericórdia dele. Então, a nossa intercessão tem valor por causa da misericórdia e pela graça, porque nós vivemos pela graça e pela misericórdia de Jesus. Amém? Você pode neutralizar o seu espinho na carne. Como? Orando, crendo e tendo fé. Seguinte,
aplicando na vida os princípios da palavra do Senhor. Jó 42 diz o seguinte: quando Jó pegou aquela enfermidade, ele estava todo podre. Os amigos de Jó estavam fazendo a cabeça dele, falando um monte de coisa. Aí Deus disse: o meu servo Jó orará por vocês. Deus disse para os amigos dele: o meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei, como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Deus disse para Jó: olha, ore para aquele povinho lá, porque senão eu vou castigar eles, mas a sua oração eu vou aceitar. E o que fez? Mesmo ora, mesmo na fraqueza e espinho na carne, ore um pelos outros. Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo o que tinha perdido. Amados, Deus pediu para Jó orar pelos amigos. Jó orou e Deus falou: tá bom, aceito essa oração. Porque aqueles 3 amigos não tinham condição de orar, não. Pecadores, mentirosos, etc. Então a sua oração, pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua filha, pelo teu filho, pelos teus pais, pelos teus amigos, diante de Deus, vale a pena. Atitudes certas para uma vida de vitória. 2 Coríntios 12:10. Olha o que diz o apóstolo: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém, irmãos? Porque quando estou fraco, então sou forte, disse o Senhor, disse Paulo. Quando você estiver fraco, aí que você está forte, porque você tem que lembrar que Deus está com você. E Jesus intercede por você lá junto ao trono do Santíssimo. Então, o que nós temos que fazer? Orar, ter fé, aplicar a palavra na nossa vida e crer realmente que Jesus pode fazer todas as coisas. Aí você vai tirar seu espinho na carne. Essa situação que você está vivendo vai acabar. Amém, irmãos? Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus esse momento super especial, que nós estamos aqui na presença dEle, e com certeza Deus vai fazer aquilo que é importante na nossa vida. É quando você abre o coração e diz: Pai, eu estou aqui diante de Ti. Repitam comigo: Pai, nesse momento, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela Tua palavra, e que essa palavra esteja firme no meu coração, para que eu possa aplicar na minha vida, orando, tendo fé, aplicando os princípios da Sua palavra em minha vida. Ajuda-me, Senhor, a viver dependendo de Ti, porque eu preciso estar todos os dias diante de Ti, recebendo de Ti o Teu perdão. Ajuda-me, Senhor, nesta semana, que eu conquiste vitórias, prosperidade, saúde e muita paz. Me abençoa, também minha casa, meu trabalho, meus amigos e minha família. Eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, dizer muito obrigado. E eu oro porque creio no Teu poder. E quando eu for fraco, eu quero que o poder do Senhor esteja em minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ó Deus Pai, eu quero entregar estas vidas maravilhosas nas Tuas mãos, para que elas possam ser felizes e possam receber de Ti aquilo que eles precisam receber, tirando toda a dúvida do coração, mas colocando o Teu amor, e que essas pessoas possam estar felizes e alegres, mesmo passando por qualquer tipo de dificuldade, porque devemos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Eu oro e abençoo
em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Boa noite, igreja. Eu vim aqui uns 3 meses atrás dar um testemunho que eu comprei um carro, pegou fogo, aí eu peguei um emprestado, roubaram, tive que pagar. Aí fiz um propósito com Deus, parei de beber. Na outra semana me deu 2 caroços no pescoço. Espera um pouquinho. Calma aí. Eu entendi bem. Foi aquela vez que você veio aqui? Foi. Ele veio aqui, ele contou esse testemunho. Como foi mesmo? Fala devagar, ué. Eu comprei um carro, pegou fogo. Comprou um carro, pegou fogo. Aí eu peguei um emprestado para ir para a balada. Roubaram O carro. Eu não tinha dinheiro para pagar e o cara estava me pressionando para mim pagar. Aí eu fiz um propósito com Deus numa quarta-feira. Se desse tudo certo, numa quarta noite, se desse tudo certo, eu ia parar de beber, nunca mais ia correr para esse lado, ia voltar para o lado de Jesus. Aí na quinta tarde deu certo, entrou um valor de 20 mil para mim, paguei o carro, comprei outro carro. Aí ficou tudo certo. 2 semanas depois me deu 2 caroços no pescoço. Aí eu fiquei preocupado. Qual lado? Oi? Aonde? Aí fiquei preocupado, falei, vai passar, vai. Eu orei, bem mal menos, fui indo. Aí falei, o negócio é sério. Falei, vou orar, vou fazer um propósito com Deus, vou parar de fumar. Parei de fumar. Parou de beber, parou de fumar, propósito com Deus. 2 caroços aqui. Parei de fumar e falei, acabou, não vai ter caroço. E o caroço continuou. Eu falei, será? Eu falei, não, Deus, se eu falei, ele falou, tá feito. Eu ainda fiz exame, fui em 3 médicos, não era nada. Depois fui no outro médico, fiz todos os exames, graças a Deus não foi nada. E parei, Deus foi me buscando na bebida, no cigarro. Hoje, graças a Deus, estou tranquilo. Meu carro importado está parado lá na frente. Eu estou aqui na igreja para glorificar. Glória a Deus, aleluia. Esse jovem, vamos ungí-lo. Deus abençoe você, meu. Proteja. Nunca mais bebida, nunca mais cigarro, nunca mais caroço, nada, em nome de Jesus. Está abençoado em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Boa noite. Mais ou menos uns 3 anos atrás, acho que 3 anos atrás, eu estava num trabalho que estava insatisfeita e eu pedi para Deus que... E tinha até uns 4 anos atrás me formado e não estava trabalhando na área, né? Mas eu falei que eu estava insatisfeita com o trabalho e que eu não queria aceitar a situação de ter me formado 4 anos e não estar trabalhando na área. E aí falei para Deus que eu ia colocar meu diploma na gaveta e ia largar a mão. Aí naquela mesma tarde que eu estava trabalhando naquele lugar que eu não queria mais, e trabalhando em umas situações que estava passando muito desespero e muitas circunstâncias difíceis, uma ex-professora minha me ligou e falou que estava precisando de uma pessoa dentro da minha área, que eu tinha feito pós-graduação nessa área, e me mandou lá para eu entregar o currículo lá. E eu fui selecionada entre 32 profissionais para trabalhar e consegui trabalhar nesse lugar. Porém, no dia que eu fui tomar posse, né, desse trabalho, o diretor da empresa me chamou e falou assim, olha, você trabalhar com isso, e parece que o diretor estava crescendo na minha frente, e eu falei, meu Deus, não tenho experiência, né? Mas eu falei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí eu aceitei o desafio, e durante 6 meses, realmente, foi muito difícil. Todos os dias eu tinha que abrir a Bíblia para orar para aquelas pessoas que estavam ali, porque, na verdade, fui colocada no lugar de uma pessoa que era muito querida, e aí as pessoas não aceitam muito, né? Outra pessoa no lugar, e mudanças também, porque o diretor falou, olha, eu quero mudanças, eu quero que isso aconteça. Enfim, eu consegui, durante 6 meses, passando o pão, que aquele cara queria que eu passasse, mas eu venci. E faz 3 anos que eu estou trabalhando lá. Mas esse é um dos milagres que Deus fez na minha vida. E aí eu tinha um processo na justiça já há mais de 15 anos, e eu vindo aqui na igreja e pedindo, e aí quando foi o ano passado, eu recebi a graça de receber esse processo. E eu falei que eu voltaria aqui para agradecer quando uma outra coisa acontecesse na minha vida. E aí aconteceu.
que foi vender a minha casa, que eu estava também há 7 anos tentando vender. E aí eu consegui, e eu falei que eu ia dar o testemunho aqui. Só que tem um porém nessa venda dessa casa, né? Eu já estava há 7 anos, aí quando foi numa noite, né, eu entrei no quarto, orei, acho que foi até umas 2, 3 semanas atrás, que o pastor falou como você orar, né? E aí fui para o quarto, ajoelhei e falei para Deus, Deus está nas suas mãos. Isso foi na quarta. Quando foi na quinta-feira dessa semana, acho que foi semana passada, que eu ia dar o testemunho, aí não teve testemunho, né, que acho que o tempo se excedeu e não teve. E aí, na quinta-feira, consegui concluir a venda da casa. E aí eu coloquei outro propósito, né, se fosse da vontade dele, que eu comprasse uma outra casa, né, diante de umas situações que aconteceram dentro da minha vida, que ele preparasse. Mas ainda estou na espera, porque o contrato ainda não foi assinado, né? Mas eu tenho fé que semana que vem eu estarei aqui para falar que deu certo também a compra dessa nova casa. Amém, glória a Deus. Vem cá, vem cá. Vai dar certo em nome de Jesus, eu te abençoo, minha filha. Que Deus possa dar o discernimento a você necessário. Amém, igreja?